Bom dia a todos vocês que acompanham meus vídeos. Este é mais um episódio de Dois Testamentos, que é uma série em que a gente está analisando as citações ao Tanar, também conhecido como Antigo Testamento pelos cristãos, né? No Novo Testamento. O Novo Testamento pega diversos textos do Tanar, da Bíblia judaica, para dizer que Jesus Nazareno cumpriu esses textos e, portanto, estava qualificado para ser reconhecido como Messias, Salvador, Filho de Deus e assim por diante. Tá certo? Então, hoje nós vamos ver mais alguns textos do Novo Testamento que citam o Antigo. Nós já vimos 10 textos até agora, tá certo? Já provamos que 10 textos do Novo Testamento que citam o Antigo, ou então que 10 textos do Antigo que são usados pelo cristianismo, não é? Na verdade, falavam de outra coisa e não da mensagem do cristianismo, tá certo? Mas sem perder muito tempo, vamos aqui para Mateus, no capítulo 21, tá certo? Que vai falar sobre a tal profecia de Zacarias, tá bom? Mateus 21, do 1 ao 5, diz o seguinte: E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos, ou seja, trazei-me a jumentinha, ou melhor dizendo, a jumenta e o jumentinho, tá certo? Os dois. Blá, blá, blá. Vamos pular para o versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dize a filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, o que o texto de Mateus fala? Diz que havia uma profecia no Tanar, no Antigo Testamento, que dizia que o rei de Jerusalém, né, ou o Messias, viria a Jerusalém montado em um animal de carga, em uma jumenta e em um jumentinho, nos dois animais. Não sei como é possível uma pessoa montar dois animais, mas é o que o Novo Testamento diz que é o caso, né? Se a gente for procurar por essa citação, nós vamos achar Zacarias, tá certo? Nós vamos achar um texto de Zacarias, capítulo 11, eu acho. Zacarias, deixa eu achar aqui. Um minutinho. Zacarias 9 e 9, desculpe. Zacarias 9 e 9 diz o seguinte, vamos achar aqui. Hoje eu estou lendo na própria Bíblia, não é? 9 e 9. Estremece de alegria, filha de Sião, prorrompe em aclamações, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem ao teu encontro. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho bem novo. Ora, o que o texto, essa tradução em que eu estou lendo aqui, é a Bíblia TEB, certo? Ela é uma tradução bastante fiel aos originais hebraicos. Claro, na medida do possível, não existe tradução 100%, tá certo? E o texto de Zacarias, na verdade, falava apenas sobre um animal, sobre um jumentinho, filho de jumento, né? Que é um hebraicismo, né, para dizer um jumento. Então, o que aconteceu? As pessoas que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram sob medida, prestem atenção no que eu estou dizendo, eles escreveram sob medida para parecer que Jesus cumpriu essa profecia de Zacarias. Porque eles pegaram um texto, provavelmente grego, né? Possivelmente uma tradução do hebraico que não foi bem feita, porque no original hebraico fala apenas de um animal, um jumentinho, tá certo? E os autores do Novo Testamento pegaram um texto que dizia dois animais, um jumento e uma jumenta. E aí, o que eles fizeram? Colocaram Jesus montado sobre os dois animais, né, para cumprir a tal profecia. Então, daí nós vemos claramente o funcionamento do Novo Testamento. Ele forja, né? Ele forja profecias para
para se cumprir na pessoa de Jesus. Isso é claro e evidente, né? Só não vê quem não quer. O texto de Mateus ele diz claramente que Jesus entrou na cidade montado nesses animais, né? Nós lemos aqui, versículo 7 de Mateus 21. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então está claro que o escritor de Mateus, do Evangelho de Mateus, disse que Jesus vinha montado sobre dois animais, porque ele entendeu que era essa a profecia de Zacarias, mas em Zacarias apenas era referido um animal. Então o Novo Testamento fez a profecia sob medida para o cumprimento que eles colocaram lá para Jesus, né? Isso é uma coisa muito clara. O segundo texto que nós vamos analisar é a respeito das 30 moedas de prata, que nós lemos sobre elas em Mateus 27, versículo 9, certo? Procurando aqui, Mateus 27, 9. Mateus 27, versículo 9, diz o seguinte: Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Olha só, vou até repetir. O que o profeta Jeremias vaticinara, né? Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Tá certo? Primeiro, quem ele disse? Ele disse o nome do profeta que profetizou isso aqui. Qual foi o profeta? Jeremias. Na verdade, não existe nenhum texto em Jeremias que fale de 30 moedas de prata. Nenhum. Pode pesquisar à vontade. Né? Então, se não existe texto em Jeremias que fala sobre as 30 moedas de prata, a citação foi falsa. O cara errou. Né? Aí eu já coloco em discussão o seguinte. Para quem diz que todas as páginas desse livro chamado Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo, foram psicografadas por Deus, aí fica a pergunta, Deus faz uma citação errada? Por que Deus colocaria uma citação a Jeremias, sendo que o texto não é de Jeremias? Na verdade, o texto é de Zacarias, veja só. Né? O texto é de Zacarias, vamos localizá-lo aqui, Zacarias 11, certo? Zacarias 11, olha aí. 11, a partir do versículo 4, fala sobre outro assunto, não fala sobre vender Jesus por 30 moedas de prata. Vamos ler. Assim fala o Senhor meu Deus, apacenta essas ovelhas destinadas ao matadouro, que seus compradores abatem impunemente, elas cujos vendedores dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Isso aqui é uma alegoria falando sobre o povo de Israel que estava sofrendo sob a mão dos invasores e dos próprios reis que estavam fazendo com que o povo sofresse, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar um pulinho para não ficar muito longo. Versículo 8. Depois eliminei num só mês os 3 pastores, perdi a paciência com elas, e elas por sua vez cansaram-se de mim. Declarei então, não vos apacentarei mais, morra a que deve morrer, desapareça a que deve desaparecer, e que as sobreviventes se devorem mutuamente. Tomei então meu cajado de benevolência e quebrei para romper o pacto, dando mais um pulinho. 12. Declarei-lhes então, pagai-me, se vos aprouver, o meu salário, se não, deixai-o. Pagaram de fato o meu salário. Isso aqui está no passado, né? Zacarias escreve no passado. Pagaram-me então o meu salário, 30 ciclos de prata. O Senhor me disse, lança-o ao fundador, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei os 30 ciclos de prata e lancei-os ao fundidor na casa do Senhor. Então, gente, o profeta já escreveu isso em linguagem passada, falando do passado, não é? Isso era uma visão profética a respeito de... É uma alegoria, até o título aqui na Bíblia até ele cita isso aí, alegoria de 2 pastores, tá certo? E ele fala de como Deus, né? Deus reclama de ter sido avaliado em 30 moedas de prata. Seria o salário de um pastor, né? Isso é uma visão, tá certo?
Me paguem o meu salário, eu pastoreei vocês, me paguem o meu salário. O povo pagava 30 ciclos de prata. Né? Aí Deus disse, eu só valho 30 ciclos de prata. Não é isso? Aí vem a pergunta, além da citação ser furada, deles terem dito que a citação era para Jeremias quando não era, além disso, vale você pegar o texto de uma alegoria sobre dois pastores, em que Deus disse ter sido avaliado em 30 ciclos de prata, e colocar para Judas trair Jesus por 30 moedas de prata? Ora, isso é uma visível distorção, né? Isso é uma visível adulteração do sentido do texto. Né? O texto queria dizer uma coisa, vem um livro e diz que o texto queria dizer outra coisa. É uma citação tendenciosa, né? Que foi feita aí. Então, gente, só para concluir, bem rapidinho, tem mais um texto que eu gostaria de falar, é o Salmo número 22, que muitas pessoas dizem que é messiânico, né? É o famoso texto, meu Deus, por que me desamparaste? E tal. Né? Vamos lá, Salmo 22. Do mestre de coro, sobre serva da aurora, Salmo de Davi. É o título do Salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Apesar do meu rugir, minha salvação fica longe. De dia eu chamo, não respondes, meu Deus. De noite eu não encontro repouso. Davi escreveu isso sobre as angústias dele, não é? Sobre o sentimento de abandono dele. Ele orava a Deus e não via uma solução para aquilo ali. Ele estava se lamentando, como ele faz em muitos outros salmos. Muitos salmos ele usa a mesma linguagem. Vou citar, por exemplo, o Salmo 28. Salmo 28, de Davi. Senhor, a ti eu clamo, meu rochedo, não fique surdo. Se ficares mudo ao meu apelo, serei como os que descem a cova. Ouve minha voz suplicante quando grito a ti, né? Quando ergo as mãos para o lugar santíssimo do teu santuário. Ou seja, o Salmo 22 é um salmo que relata os sofrimentos de Davi, assim como muitos outros salmos. Muitos outros salmos Davi reclama, ou Davi mostra, fala para Deus, esse sentimento de angústia, de vazio, né? Ou do sofrimento pelo qual ele estava passando. Nós sabemos que Davi teve muitos sofrimentos na vida dele, né? Então, o Salmo 22 fala naturalmente sobre Davi. E aí, eu queria pular lá para frente. Esses textos as pessoas citam muito para falar da crucificação de Jesus, não é? Olha aí. Numerosos touros me rodeiam, versículo 13. Animais do Baixan me cercam. Abrem a goela contra mim, leões que devoram e rugem. Como a água eu me derramo, todos os meus membros se desconjuntam. Meu coração é semelhante à cera, derretem-se nas minhas entranhas. Meu vigor secou como um caco, minha língua se cola ao palato. Tu me depões na poeira da morte. Versículo 17. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Amarram-me as mãos e os pés como a um leão. Né? Na tradução cristã, nas traduções cristãs em geral, nós lemos o seguinte: transpassaram minhas mãos e os pés. Né? E aí, todas as pessoas que leem pensam na hora, o Salmo 22 é messiânico, fala sobre a crucificação de Jesus, quando traspassaram, perfuraram suas mãos e os seus pés. Né? Só que aí ocorreu uma distorção do texto hebraico. Eu estou aqui com a Bíblia Teb, que não é uma Bíblia feita por judeus apenas, é uma Bíblia que é cristã, tem o Novo Testamento, tem os livros apócrifos da Bíblia Católica, tá certo? E ela diz, ela não traz, atravessaram ou trespassaram minhas mãos e meus pés, e sim, como leão, né? Se você olhar em hebraico esse versículo, a questão está em uma palavra, que diz o seguinte, keari, né? Que significa como um leão. E aí, muitas pessoas, os tradutores cristãos, interpretaram como karu, que significa atravessaram, né? E está aí a questão. Só que esse texto não fala sobre Jesus, esse texto fala sobre Davi, nós já vimos.
Tem muitos salmos nos quais Davi usa essa linguagem, certo? Que é uma linguagem de sofrimento. Não precisa ter acontecido literalmente que pessoas atacaram Davi, lincharam ele, bateram. Não precisa ter acontecido isso. Ele está externando seu sofrimento. Ele está sentindo aí como se fosse um sentimento de autocomiseração. Ele está dizendo, olha, eu sou uma pessoa que as pessoas viram a cara para não olhar para ela. Eu estou no sofrimento. E isso é comum. Davi disse até, tem um salmo que diz, minhas lágrimas, meu leito flutua nas minhas lágrimas. Aí eu pergunto, isso é verdade? Será que o leito dele flutuou nas lágrimas? Claro que não. Isso é uma linguagem poética de exagero, né? Então, não é necessário que tenha acontecido literalmente uma tortura com Davi para que ele escreva essas palavras, porque é uma linguagem poética, é uma linguagem exagerada que o poeta achou para expressar sua sensação de abandono, de sofrimento, de angústia.